Boa noite, eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos retomando o nosso momento bancário. E hoje nós vamos conversar sobre a campanha nacional dos bancários, fazer um balanço. Nós acabamos de assinar o acordo, tanto a convenção coletiva nacional, como também os acordos específicos, o do Banco do Brasil, o da Caixa Econômica Federal, os acordos do PCR do Itaú, o acordo que garantiu o pagamento da gratificação para os bancários do HSBC, que praticamente não iam receber PLR, né, um valor de R$ 250 devido ao lucro muito pequeno. Todos eles foram assinados juntamente com a Convenção Coletiva Nacional. E para conversar sobre o acordo geral e os acordos específicos, nós estamos aqui com Dionísio, que é empregado da Caixa Econômica Federal e é o nosso representante lá na CE Caixa, na Comissão dos Empregados da Caixa. Boa noite, Dionísio. Boa noite. E estamos aqui com o João Fukunaga, que é funcionário do Banco do Brasil e também nosso representante aqui do Estado de São Paulo na Comissão de Empresa dos Empregados dos Funcionários do Banco do Brasil. Boa noite, João. Boa noite, João. Bom, então todos eles acompanharam bem o processo de negociação, só que foi uma campanha dura, difícil, um processo de negociação também muito emperrado, muito difícil. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre os resultados da campanha, como é que a gente entrou na campanha, o que a gente tinha quando a gente entrou na campanha, que salto que essa campanha deu, né? O que nossa greve, nossa organização nacional, a importância dela, vocês que acompanham as mesas, são mesas nacionais também, né? E a gente acompanha não só os bancários, nós acompanhamos outras categorias. A gente tem aqui um setor do DIEESE que nos assessora economicamente nessas discussões de acompanhamento das campanhas salariais das outras categorias. E aí nós tivemos, então conversando um pouco aqui sobre a nossa campanha. Todo mundo está perguntando, a primeira coisa, viu, João e Dionísio? João não, porque o pessoal do Banco do Brasil já recebeu, né? Queria saber que hora que a gente tinha assinado, porque a gente assinou, depois o banco foi lá e deu enter e pagou, não é isso? Isso, ele acreditou no momento final que a gente assinou o acordo da PLR com o Banco do Brasil, já estava disponível na conta. Demora um pouquinho, porque o sistema vai processar aleatoriamente, né? Não é por ordem alfabética. E aí, até meia-noite, todo mundo já tinha recebido toda a PLR. É verdade. E a Caixa disse que paga até sexta-feira, então é também uma grande novidade, né? Esse ano está antecipando, né, Dionísio? Até sexta-feira deve pagar, isso cria uma expectativa, o pessoal achou que receberia antes, mas é até sexta-feira, então quer dizer que sexta-feira pode... provavelmente entrar na sexta, né, que tem que processar aí, tem o acordo assinado, então por isso que nós já nos antecipamos, corremos para assinar o acordo e até a assinatura do acordo tem que ler toda a redação, então tem todo um trabalho para fazer dos nossos advogados, a gente acompanhando. Tem uma cláusula nova, que é a cláusula de saúde, que foi feita que foi assinada, e um termo que é assinado com os bancos que estão na mesa, né, os 6 maiores bancos, e que agora as comissões de empresa vão acompanhar para ver se os bancos realmente estão cumprindo, que é uma obrigação, que é um compromisso, né, com a obrigação de melhorar aí o ambiente de trabalho. Então é importante que todo mundo acompanhe. Bom, mas aí nós começamos a campanha com 5,5, né? Depois de um processo de negociação que debatia as cláusulas por tema, chegamos na mesa de negociação para a primeira proposta, né? E acho que nos últimos 12 anos a gente não tinha uma proposta tão, 11 anos a gente não tinha uma proposta tão ruim, tão rebaixada, tão abaixo da inflação. Os bancos estavam determinados e vocês estavam lá na assinatura do acordo e viram que o representante da FENABAN disse que o objetivo deles era fazer um acordo em outro modelo, ou seja, abaixo da inflação com abono, e foi nossa luta que conseguiu que a gente subisse esse índice, praticamente dobramos o índice, saímos de 5,5, com a greve de 21 dias, fechamos com um índice de 10% de reajuste. A gente olha as outras categorias, nós somos uma categoria que estamos organizada nacionalmente. Além do índice, a gente tem o reajuste dos tickets vales refeição e alimentação, né, Dionísio e João, em 14%, com um grande aumento real neles, com nosso reajuste, com um aumento real pequeno, né, com certeza não era o aumento real que a categoria merecia, nem que a categoria desejava, mas é resultado de uma luta muito dura, muito árdua na conjuntura de recessão, na conjuntura que tem um desemprego maior,
a categoria está de parabéns por ter feito a luta, porque nosso acordo com certeza vai ajudar o Brasil a sair da crise, não ao contrário do que os bancos dizem e do que esse setor do governo, que é o ministro da Fazenda, que tem uma política recessiva, sustenta, salário para nós não gera inflação, salário para nós gera consumo. E consumo nesse momento que o mundo vive com essa crise internacional é importante para o país. Então, o acordo dos bancários vai colocar 11 bilhões de reais na economia e, com certeza, nosso acordo gera crescimento. Nosso acordo vai gerar movimento na economia. Né? E quando o trabalhador recebe mais, ele consome mais, o comércio vende mais, todo mundo vende mais e o governo, inclusive, arrecada mais quando as categorias recebem reajustes. Então, assim, é verdade que tem uma expectativa de inflação para o ano que vem menor, é verdade, porque a inflação deste ano é inflação de demanda, não é de inflação de demanda, de preços administrados, e aí eu acho que a luta dos bancários conquistou esse acordo, né? E os bancos queriam imputar para a gente uma grande derrota. Né? Então, vamos ver um VT com a Assembleia, né, geral, a Assembleia da FENABAN, que aprovou a proposta da categoria. Os bancários de bancos privados decidiram encerrar greve durante a assembleia realizada nesta segunda-feira, 26 de outubro, no Centro Transmontano. Após 21 dias de greve e intensa negociação entre o Comando Nacional dos Bancários e a FENABAN, a categoria conseguiu arrancar uma proposta dos banqueiros com reajuste de 10% para salários, piso e PLR e 14% para os vales alimentação, refeição e 13ª cesta. Bom, você viu aí, né? Na verdade, na Assembleia da FENABAN foi bastante comemorada pelos bancários, na Assembleia dos Bancos Privados, é bastante comemorado, porque foi uma campanha dura, teve muita greve nas concentrações, nos centros administrativos, os bancários participaram muito, agências também, né? Então, tudo isso é resultado da nossa conquista. Os 10% incidem na PLR, incidem em todas as verbas. Ô, Dionísio, o pessoal que está afastado do problema de saúde está perguntando, tem várias perguntas aqui, e sempre, todo ano tem, né? Se eles têm direito a PLR, né? Então, a gente... olha, quem está em licença integral ou parcial tem direito a PLR? Outra que cita o exemplo que teve afastado, mas já voltou a trabalhar, se teria direito a PLR, né? Quem está na ativa recebe a PLR, sim. E quem está afastado recebe só em março, tudo junto, né? Isso se ele trabalhou pelo menos um dia no ano, né? Tem que ter trabalhado pelo menos um dia no ano, né? E é o caso de um bancário, uma bancária que mandou aqui a pergunta. Então, você trabalhou, então você tem direito a PLR. Se você ainda estiver nativa, como o Dionísio falou, recebe agora já a antecipação. Se estiver afastado ainda, aí só em março vem tudo. Isso foi uma conquista grande, né, Dionísio? Eu não sei se... acho que você não estava na Secretaria de Saúde ainda, mas essa foi porque naquela época os bancários não recebiam, entravam na regra geral, como se trabalhou um mês, ele não tinha direito, porque você teria que ter trabalhado num período proporcional lá para receber. Então, esse foi um grande avanço nas questões de saúde. E essa questão deve atingir diversos bancários que estão assistindo a gente, né? Com certeza. Estão afastados. Tem muita gente que mandou e-mail para a gente aqui também, que já foi desligado, perguntando, fazendo perguntas. Nós vamos responder todas, nosso jurídico vai encaminhar a resposta para você aqui, as nossas áreas responsáveis vão esclarecer suas dúvidas, vão responder seus e-mails, então não se preocupe, eu não vou falar sobre isso aqui, mas vocês vão receber a resposta, pode nos cobrar, vão receber a resposta sobre essas suas dúvidas em relação à PLR, né? Outra pergunta grande é que data que vai pagar a PLR. A gente já falou do Banco do Brasil que já pagou, né? O João já está até gastando a dele. O Dionísio está para gastar aí na sexta-feira. O do Itaú vai pagar no dia 12, vem junto PCR. O do Bradesco informou hoje, vai pagar no dia 10. A gente está cobrando dos bancos, mas todos eles têm um prazo até o dia 13 para fazer o pagamento. Até o dia para antecipar o pagamento da PLR, né? Então, todo mundo tem que receber até o dia 13. Esse é o prazo dos bancos. Gente, nós entramos numa negociação, vocês estavam lá, né, no hotel onde acontecem essas negociações, como o Comando Nacional dos Bancários, que é uma campanha, como a gente já disse aqui no começo, nacional, e ainda bem, né, que ela é nacional, porque é aí que ela se torna mais forte, ela é muito bem organizada. E a gente ficou lá na terça-feira e saímos de lá no domingo,
né? Só voltava para casa para dormir, porque no processo de negociação dos bancos sai do 5,5, põe em 7,5, retira o abono, depois vai para 8,75, a gente não topa, a gente rejeita o 7,5, rejeita o 8,75, e na sexta-feira eles colocam os 10%, dizendo que ali é o esgotamento das propostas, e a nossa avaliação é que, a partir dessa proposta colocada na mesa, muita gente já ia retornar, já ia ser muito mais difícil fazer a greve, e a nossa avaliação é que a gente já tinha conseguido uma grande vitória, porque se você considerar que nós partimos de 5,5, e o abono era para substituir o reajuste salarial, nós tivemos aí uma grande vitória, né, João? Sim, foi. Muitos bancários antigos sabem a dificuldade que é ter um abono, né? Porque você tem perda salarial com um aumento que não atinge o aumento real, né? E na década de 90, o povo do Banco do Brasil não tinha reajuste, só tinha abono, né? Sim, foi onde os pisos do Banco do Brasil começou a cair, né? Os pisos salariais começaram a cair, exatamente por essa política de ter o abono. Eu sei que muitos jovens acham importante, mas o aumento real garante uma perspectiva de carreira, né? Nos bancos públicos, então é importante. E reflete em tudo. Ao longo de um ano, você já recuperou aquele valor do abono, isso tem reflexo no seu FGTS, em tudo. O abono não tem reflexo em nada. O pessoal da Caixa também, né, Dionísio? Também Sim, perdeu foram, muito. Anos duros, os anos 90, que a gente teve uma política que as pessoas não se lembram, porque a gente fala da política de 0% de aumento, né? 0 e 1%, teve 2 anos que a gente teve 1% de aumento, mas na verdade as pessoas não se lembram do abono. As pessoas não lembram do número, porque gastaram naquela vez mesmo, e aquilo não agregou ao salário. Acho que um dos grandes embates, que você já colocou, Giovândia, foi a questão do nosso embate aqui como classe trabalhadora, né? Como categoria bancária e como classe trabalhadora na questão do emprego e renda, né? E na saúde do trabalhador a gente teve conquista também na questão de botar o dedo na gestão dos bancos, né? Discutir com os bancos a forma que eles estão cobrando as metas, a questão do assédio moral. Então a gente teve bastante avanço esse ano nesse grande embate que é o embate de emprego e renda. Quando você coloca essa questão, por exemplo, da política recessiva do Ministério da Fazenda, é uma política recessiva que ele quer colocar para dentro dos bancos, começando pelos bancos públicos, né? E os colocar bancos essa política recessiva que essa política. Isso, não dá aumento. Aumentar a intensificação do trabalho, reduzir o salário das pessoas e fazer elas trabalharem mais, né? Bom, a gente tem aqui, isso é muito importante, serve para todas as bancárias, mas tem uma pergunta sobre a bancária do Banco do Brasil e que também serve para a Caixa Econômica Federal, porque a gente fez um acordo nessa negociação sobre os 15 minutos. Eu vi que teve confusão, até um programa de rádio aí, o jornalista fez uma confusão imensa. As bancárias estavam confundindo, dizendo que a gente tirou os 15 minutos dentro da jornada, acabou com o tempo de lanche, que não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que acontece são os 15 minutos quando você vai fazer hora extra, né? Uma lei de 1943, 15 minutos exclusivo para as mulheres, que as mulheres têm que fazer e elas não recebem esses 15 minutos, não são remunerados por esses 15 minutos, e que o Banco do Brasil e a Caixa começou a exigir esse ano. E o Banco do Brasil, aí a pergunta como é que ficou isso no Banco do Brasil? Acho que a pessoa perguntou porque viu que a gente fez um acordo com a Caixa, que a Caixa, durante a nossa campanha, a Caixa começou a cumprir a lei. A gente falou, não cumpriu a vida toda, começou a cumprir agora. Agora que o Supremo suspendeu, o Supremo tomou uma decisão para uma funcionária do supermercado, só que essas decisões do Supremo, ela vale para todo mundo. Ela tem valor erga omnes, serve lá, ela se estende para todas as categorias. A decisão vale, num caso individual, é referência agora para todas as categorias. Então, a mulher, quando fizer hora extra, antes de começar a fazer hora extra, você está lá no caixa atendendo uma pessoa, antes de começar a fazer hora extra, você tem que falar, olha, para aí que eu tenho que fazer 15 minutos de intervalo. Aí você não recebe por esses 15 minutos. Na verdade, foi essa a negociação sobre esses 15 minutos, que a gente fez uma pesquisa, com 5.000 pessoas responderam a nossa consulta, e 97% disse que não queria esses 15 minutos. Não queria de jeito nenhum. Você entendeu? Então, o sindicato, né, as empregadas da Caixa, estavam muito incomodadas de ter que parar de fazer sozinhas os 15 minutos. Hoje em dia é algo que não tem sentido para a mulher trabalhadora ter que fazer esses 15 minutos. O que a gente está lutando é para acabar com a discriminação, onde elas não conseguem ascender na carreira, onde você olha para a diretoria, você quase não vê mulher. Isso sim é uma discriminação que a gente tem que acabar. E não trazer 15 minutos só para as mulheres, não tem para os homens, só tem para as mulheres. Então, João, as bancárias do Banco do Brasil estavam reclamando disso. Como é que ficou?
Tava, como você colocou, né, um histórico que veio de fora, né, veio da justiça. O banco foi lá, implementou, sem conversar, simplesmente da noite para o dia, colocou no sistema, obrigando as mulheres a fazerem essa jornada e essa pausa de 15 minutos, né, sem explicar nada, sem falar nada. E nós do movimento fomos cobrar, falou, não, peraí, vamos conversar. Existe uma decisão da justiça? Sim, mas o banco pode fazer diferente e deve fazer diferente para não gerar discriminação. Né? E aí veio a suspensão por parte do STF, o banco voltou atrás, algumas bases sindicais do país afora ficaram, porque elas tinham ações judiciais. Tinha um liminar, inclusive, liminares, né? Sim, tinham liminares, inclusive, mas o banco acabou voltando também, porque a gente foi lá e negociou, falou, não vamos fazer essa discriminação com base sindical, todos somos, a organização nossa é nacional. E aí o banco, ele acabou retirando essa questão da liminar para fazer uma negociação na justiça e também fazer uma negociação com a gente mais aprofundada, com mais tempo, para a gente discutir essa questão dos 15 minutos, né? Porque o ponto eletrônico do Banco do Brasil é auditado, né? Por órgão externo do governo. Então, por enquanto, isso não está sendo cumprido, até que o Supremo, inclusive o Supremo está revendo sua decisão, não por uma questão de mérito, mas porque teve um erro processual. E enquanto ele não tomar essa decisão de novo, fica o questionamento se a lei vale ou não vale. No caso da Caixa, ficou no acordo coletivo, né? Mas a gente vai falar disso depois do intervalo, que agora a gente vai ter que parar aqui um pouquinho. A gente volta e você diz como é que ficou no acordo coletivo da Caixa. A TVT é uma emissora educativa sem fins lucrativos da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, associada à TV Brasil. A TVT faz parte de um projeto de comunicação mantido pelos trabalhadores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. E conta ainda com vários parceiros, como o Jornal ABCD Maior, a Rede Brasil Atual, a Revista do Brasil e a Rádio Brasil Atual. Somos comprometidos com o interesse público, com a democracia e com o trabalhador brasileiro. Produzimos conteúdos de forma compartilhada, priorizando a educação, cultura e a cidadania, além de conectar pessoas. Sua participação é fundamental para a construção de uma comunicação mais democrática em nosso país. Agradecemos sua audiência. Bom, nós estamos de volta no Momento Bancário falando da campanha nacional dos bancários. E agora a gente vai... a gente estava falando antes do intervalo dos 15 minutos para as mulheres. É uma legislação de 1943. O Supremo, provocado por uma demanda de um supermercado lá do sul do país, uma trabalhadora desse supermercado entrou com processo para receber e o supermercado recorreu até o Supremo disse, a lei ainda vale. Se a lei ainda vale, aí os bancos públicos começaram a cumprir. Os privados estão esperando para tomar a decisão, mas também, se a lei continuar, vai ter que cumprir para todo mundo. Então, a mulher, antes de começar a fazer hora extra, tem que parar e ficar lá 15 minutos parada, só que ela não recebe por esses 15 minutos. Esse é o problema. Você faz, mas não recebe. E depois você volta a trabalhar. O homem não, faz a mesma hora extra, só que ele não precisa parar 15 minutos. E hoje em dia há uma discussão muito grande, se tem cabimento uma lei como essa ou se essa é uma lei em desuso. Aí o Dionísio foi lá na negociação coletiva e falou, olha, os bancários da Caixa não querem, está causando problema, e resolveu o quê, Dionísio? Fala pra gente. Bom, acho importante dizer que o processo de construção da pauta dos empregados da Caixa, a gente fez assembleias, construiu uma pauta com os empregados nos locais de trabalho, congressos estaduais, congresso nacional. Durante todo esse processo, a gente não tinha a questão dos 15 minutos colocado. Né? Isso veio no meio da campanha, já na negociação. E a Caixa, né? Durante as mesas, né, até a gente colocou, provocativamente, colocou essa questão dos 15 minutos para a gente. A obrigatoriedade para as mulheres fazerem esses 15 minutos. A gente, rapidamente, a gente ia para as agências, fazia o debate sobre a questão da responsabilização da Caixa na questão da FUNCEF, fazíamos o debate nas agências sobre a questão da GDP, fazíamos o debate nas agências sobre a questão de contratação e percebemos que as bancárias queriam saber de tirar os 15 minutos, né, o tempo todo. Uhum. E aí a gente fez essa grande consulta aqui no sindicato, as empregadas da Caixa responderam também em peso, e a gente
colocou isso na negociação como uma das coisas que tinha que avançar, e aí com a retirada dessa exigência, que estava ascendindo de forma discriminatória para as mulheres, né? Porque elas teriam 15 minutos a mais todo dia para fazer e sem receber esses 15 minutos. Né? Então, isso pode gerar uma discriminação e não foi feito debate em instância nenhuma, né? Com as representações dos empregados e nem com os bancários. Né? Então, a gente acha muito ruim a forma que a Caixa fez, protestamos na mesa sobre isso, né? E conseguimos arrancar da Caixa essa questão que estava incomodando muito as bancárias. Muito bem, e até que isso seja decidido aí no Supremo, né, os bancos não precisam estar executando. E também está garantido que essas horas de compensação da greve, né, imagina você ter que compensar, ainda ficar lá 15 minutos parado sem receber e depois ter que começar a compensação. Então, essa solução foi importante na Caixa no Banco do Brasil, que já estavam cobrando a execução dessa... Isso para as bases que têm ação, da mesma forma que o Banco do Brasil, as bases que têm ação, o banco, só que na casa da Caixa, ele está mantendo essa questão de fazer os 15 minutos, essa obrigatoriedade de fazer os 15 minutos para as mulheres. Só está suspendendo no período da compensação das horas agora, né? Certo. Olha, deixa eu só lembrar aqui. Santander vai pagar no dia 12, na quinta, e as diferenças no dia 19. É isso? O Safra também informou que vai pagar no dia 12 também. Bom, aí tem uma pergunta aqui, do bancário do HSBC. Deixa eu só resolver essa questão aqui. O bancário fala assim, olha, ele vai receber a gratificação, a gente conseguiu negociar esses 3 mil. Aí ele fala, olha, mas se eu vou ter que pagar imposto de renda, por que junta no mesmo pagamento do salário? Isso não tem jeito, querido. Isso é legislação, vai ter que pagar junto com o salário. Não tem... Nós até tentamos fazer um acordo de participação em resultados. O banco não topou, e para garantir que vocês recebessem, né, e não ficassem sem nada, e era importante, o banco está saindo do país, a gente tinha que, né, arrancar esses 3 mil foi realmente bastante difícil, e eu acho que é importante para que vocês não fiquem sem nada. Agora, não tem outra forma de pagamento, tem que juntar com os salários. Isso faz parte da legislação brasileira, tem que cumprir a lei no que diz respeito ao cálculo do INSS, do imposto de renda, de todos os impostos, né? E aí, João, tem uma pergunta aqui do Antônio, que ele diz o seguinte, olha, a minha pergunta é, com relação às cláusulas específicas do BB, como, por exemplo, PCR, como ficará doravante, haja visto não haver uma discussão intensa e um consenso sobre o caso? Bem, Antônio, só para afirmar, o acordo coletivo do Banco do Brasil específico, ele não é somente um acordo que versa questões de remuneração. Ele versa questões de saúde, condições de trabalho, sobre CACI, Previ. Então, ele tem um espectro bem amplo sobre a nossa vida quanto funcionário do Banco do Brasil. E só para lembrar, esse ano a gente está acrescentando 21 cláusulas novas no acordo coletivo do Banco do Brasil. E isso é importante a gente ter. Ela vai desde questões de saúde e segurança bancária. É verdade, segurança bancária, aliás, o Banco do Brasil foi bastante importante esse avanço, avançou, né? Bastante na questão garantir a porta de segurança em todas as agências, né? Em quase todas as agências, exceto a agência do ambiente não... nova, tudo, até mesmo que foram passar por reformas, o banco vai estar garantindo porta giratória. Isso para o debate nosso da categoria é fundamental. Né? Então, a questão do PCR, como você pergunta, o PCR realmente não há consenso, né? O banco foi lá, implementou a jornada de 6 horas no Banco do Brasil, com criação de verbas que come o reajuste nosso, né? Qualquer tipo de reajuste, a verba diminui, tirando o crescimento salarial do Banco do Brasil, criando, na verdade, um grande teto. A lembrar, né, que um dos diretores do banco disse era para acabar com os barrigudinhos do banco, né? Essa foi uma fala dele. Ou seja, aquelas pessoas que ganham mais acima da comissão que o banco tem. Entretanto, a gente cobra a discussão do PCR com o banco, sim. A comissão de empresas sempre está batendo nesta questão quando entra a questão de remuneração e, principalmente, ampliar a questão do mérito para o escriturário. A gente acha fundamental o escriturário ter mérito. A gente está pensando numa jornada que ele vai começar no primeiro dia do Banco do Brasil e vai terminar no último dia que ele sair do Banco do Brasil aposentado. Ou seja, ele tem um crescimento salarial ao longo dos seus 30, 35 anos de trabalho. Muito bem. Dionísio, fala um pouquinho do acordo da Caixa. O que você ressalta? Bom, eu ressalto do nosso embate na questão da GDP, né, do fim da GDP, a gente teve um grande avanço, que foi a suspensão da terceira fase. E por que vocês acham que é tão prejudicial? Explica um pouco isso. No caso, a gestão de desempenho de pessoas, né, que o próprio representante do banco chamou de desempenho e produtividade, né, quer dizer, ele cometeu essa gafe na mesa, e essa gafe representa o que é realmente isso. É uma gestão sobre a intensificação do trabalho. Quer dizer, em vez de fazer a discussão
sobre o aumento de trabalhadores, que a necessidade que a gente tem de contratação é muito grande, ela quer fazer a discussão do aumento da exploração de cada trabalhador, para obter uma maior produtividade, né? O que a gente tem visto, na verdade, é adoecimento dos bancários, e os bancários da Caixa, na sua maioria, ficam a vida toda, né? São 30 anos, com esse ritmo que eles querem impor, com certeza vão todos adoecer se não fizermos uma discussão séria sobre isso. Muito bem. Denise, tem uma pergunta aqui, que é CCV, Caixa 7ª e 8ª hora para tesoureiro executivo. Então, ele diz assim, prezados senhores, gostaria de questionar sobre a Comissão de Conciliação Voluntária da Caixa, pois foi publicado na internet, na página da negociação, que a Caixa incluiria a função de tesoureiros executivos na CCV para indenização da 7ª e 8ª hora. Porém, no mesmo dia, o texto publicado foi modificado, sendo retirado da informação. Explica isso. É o Rafael, né? Rafael, Isso, é o Rafael. das poucas pessoas que viram isso, mas a gente tem relato, sim. Na intranet do banco, a Caixa colocou essa questão e depois desapareceu. O próprio banco que é a questão da 7ª e 8ª hora para os tesoureiros. Né? Isso para a gente representa o nível ruim de negociação que a Caixa tem tido com os empregados da Caixa esse tempo todo. Quer dizer, ela implementa, falou-se aqui da reestruturação, é verdade, a Caixa está passando por um processo de reestruturação e não apresenta para os empregados para a próxima etapa, só a etapa anterior, isso para a gente é muito ruim. Que dizem que está sendo estudada a reestruturação das jornada, diretas, né? Que são as gestões, as que fazem gestão das retaguardas. Né? No caso do tesoureiro, a gente teve uma mobilização maior dos tesoureiros a partir de 2007, 2008, e a gente teve um ganho muito grande para os tesoureiros, que foi o reenquadramento. Né? Antigamente, eu lembro que um trabalhador que trabalhava no caixa, só com a hora extra que ele tinha do trabalho ali, ele recebia exatamente o que o tesoureiro recebia. Hoje ele foi reenquadrado, ele recebe um pouco mais, né? Bastante mais do que era antes. Né? Com esse reenquadramento, inclusive com o reenquadramento, a Caixa coloca um nível de fidúcia como de gestor. Então ele quis manter as 8 horas e não faz a discussão de 7ª e 8ª hora para os tesoureiros. Né? Então a Caixa ela colocou isso nesse debate. Né? Então tem 7ª e 8ª horas para todos os assistentes, para os cargos técnicos, mas para o cargo de tesoureiro não tem 7ª e 8ª hora. Né? E ela está, com certeza, perdendo na justiça e vai querer fazer essa discussão alguma hora e o tesoureiro, aqui no caso o Rafael, está muito interessado nisso. Isso é verdade, é importante. E a Caixa não apresentou na mesa, Rafael, ele só colocou e rapidinho tirou, deve ter sido um ato falho aí de quem colocou. Sobre a comissão, acho importante colocar que a Comissão de Conciliação voluntária, né, a gente teve um avanço aí que foi a Caixa apresentando a possibilidade de fazer a CCV para o caráter salarial do ticket de alimentação. Isso é importante colocar que isso é para os trabalhadores que estavam na Caixa entre 87 e 91. Né? Então, essa CCV vai ter a mais, além da 7ª e 8ª hora, e a questão dos tickets de alimentação para os aposentados, né? Que já é uma antiga também. Muito bem. E a gente tem aqui uma bancária que ela pergunta, ela diz o seguinte, olha, como é que ficou aquela folga assiduidade? Está garantido? Na convenção coletiva está garantido um dia de folga de abono assiduidade. Está garantido na convenção, todas as cláusulas, vale cultura, todas as cláusulas foram renovadas. Na Caixa e no Banco do Brasil, nos acordos específicos, já tem essa folga, já tem um número maior, são 5 dias, né? E que é uma coisa que a gente está querendo estender para a convenção coletiva geral, faz parte da nossa reivindicação. Esses dias é porque os bancários, os meses dos anos, no nosso ano, a gente tem 5 meses de 31 dias, e você trabalha nesses dias sem receber. Seu salário é o mesmo naquele mês, mas trabalha um dia a mais. Portanto, foi assim que a gente conquistou a folga assiduidade e é assim que a gente quer ampliar essa folga para todo mundo na convenção coletiva. Acho que essa é a importância da mesa única, né? Da gente ter todo mundo junto. Eu passo para o João fazer sua consideração final, com alguma coisa que você não tenha dito do acordo, da campanha. Não, acho que é importante a gente voltar para os locais de trabalho, de cabeça erguida. Foi uma luta importante, uma batalha vencida, né? A gente saiu, como a Giovana já colocou, de 5,5% para 10% de reajuste. Isso é importante para a gente, com 21 cláusulas novas no Banco do Brasil. Mas a gente não vai esquecer de se mobilizar, né? A gente tem uma discussão importante para ser feita, que é sobre a CACI, sustentabilidade da CACI,
E o sindicato vai estar fazendo um calendário aí, principalmente de plenárias, para esclarecer para os bancários a questão da CACI, fazer atividades. Então, a gente vai estar convocando os bancários para continuar mobilizado, para a gente estar avançando nessa discussão da CACI, que é fundamental para a gente. Muito bem. Dionísio. Bom, tivemos uma ótima participação dos bancários, uma greve forte esse ano, e sem essa greve forte a gente não arrancaria essa vitória que foi esse embate que eu estava colocando aqui sobre emprego e renda. Né? A gente colocou a questão do emprego, uma grande importância nessa campanha, e a questão da renda, que os banqueiros queriam reduzir nosso poder de compra do nosso salário. Né? Então a gente teve uma grande vitória da categoria de manter, e da classe trabalhadora, de manter a questão da renda. Mostramos nossa mobilização para fortalecer o nosso embate na questão do emprego, né? Porque se o emprego é a demissão no banco privado, ele é a não contratação nos bancos públicos. Isso é um grande embate que a gente tem. E essa luta tem que continuar. E essa mobilização a gente tem que continuar. É uma luta muito forte que a gente tem que fazer, que tem que envolver mais que, por exemplo, na Caixa, os 100 mil trabalhadores da Caixa, né? Os 97 mil hoje trabalhadores da Caixa. Tem que envolver a sociedade como um todo. Né? Então, a gente precisa ir para a sociedade e fazer o debate da necessidade de mais trabalhadores nos bancos, mais trabalhadores nos bancos públicos e o papel desses bancos. Né? Então, a gente tem um grande embate também agora, que é a questão da Caixa 100% pública, né? Que é o PLS 555, que é um projeto de lei que está tramitando no Senado, que tem a possibilidade aí de abrir o capital da Caixa. Tem um senador que não conseguiu lá abrir o capital, agora tem um senador querendo abrir o capital Na força. Estatuto das empresas Estatuto das públicas, estatais. Né? Então, isso é um grande embate que a gente tem, e a questão de botar o dedo na gestão. Né? E aí foi uma discussão mais corporativa mesmo, dos empregados da Caixa, que tem que discutir, sim, como é que funciona a gestão, o dia a dia do trabalho. Porque a gente tem um nível de adoecimento muito grande e que a gente tem que combater botando o dedo na gestão. Isso serve para todos os bancários. Essa conquista é muito importante, fazer a discussão da organização do trabalho com as comissões de empresa, com as comissões dos trabalhadores bancários, fazer essa discussão. E fazer essa discussão com a base, chamando sempre com consulta ou chamando com reuniões a base para discutir o método de gestão dos bancos que está adoecendo tanto o bancário. Né? Muito bem, é isso mesmo. A gente teve, eu acho que nós temos uma grande vitória nessa campanha, que nós não tivemos muito tempo de discutir, mas a vitória é, os bancos reconhecem que a gestão adoece a categoria bancária, tem um grande número de adoecimento, faz esse termo de entendimento e nós vamos acompanhar, porque o que nós queremos é mudança de fato, onde os bancários não vão ser assediados moralmente, onde eles não vão ser pressionados, sofrer com essa pressão, essa cobrança de metas abusivas, onde eles não podem ter um ambiente de trabalho prejudicado, que vai culminar no adoecimento da categoria. Então, isso é uma coisa que agora nós vamos acompanhar banco a banco e queremos que você esteja com a gente nesse acompanhamento, porque, gente, aqui encerrou mais uma campanha, mas a luta continua. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário.